Olá, pessoal, para que você conheça melhor a carreira de procurador federal, eu converso hoje com o Wagner Nunes. Wagner, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pela sua disponibilidade dessa entrevista. Eu sempre falo que quando se pensa, em carreiras que vão exigir uma formação específica, o direito é o que mais apresenta possibilidades. Então, nada melhor que vídeos como esse para que as pessoas possam assistir e, quando desejar fazer um concurso para a carreira jurídica, façam certo da escolha que fizeram, desejando, almejando realmente o cargo pelo dia a dia do trabalho, pelo que realmente irá exercer. Então, mais uma vez, obrigada. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, Thaís, pelo convite. É uma honra estar aqui mais uma vez na sede do Estratégia. E, bom, eu sou Wagner Nunes, eu sou procurador federal há quase 6 anos. Antes de ser procurador federal, eu exerci a atividade de advogado do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Depois fui analista judiciário do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal durante 5 anos, quando então assumi e tomei posse como procurador federal e estou lá desde 2015. E hoje fazendo parte da equipe de coach do Estratégia Sim, Concursos hoje fazendo também, parte exatamente da equipe de coach aqui do Estratégia há quase 4 anos. 4 anos. E Wagner, já começando com a pergunta aí, acho mais importante de todas que eu vou fazer. O que faz um procurador federal e quais são os casos mais comuns que vocês lidam? Essa pergunta é muito boa, Thaís, porque você sabe que eu só fui ter mais noção do que o procurador federal fazia no curso de formação. Por mais que eu tenha assim, muita admiração pela carreira e tinha desde da graduação, eu só fui descobrir mesmo todas essas atribuições no curso de formação. Então, a Procuradoria Federal, ela representa as autarquias e fundações públicas federais. São 159 autarquias e fundações públicas federais. E a gente faz a representação judicial e extrajudicial. Traduzindo isso para o mundo real, a gente representa todas as autarquias. Então, por exemplo, as causas mais comuns são aquelas referentes ao INSS, matéria previdenciária. Mas nós também atuamos em favor, por exemplo, em matéria ambiental do IBAMA e ICMBio. Em matéria econômica, a favor do Conselho de Defesa Administrativo e Defesa Econômica. Todas as agências regulatórias, então, por exemplo, trabalhamos com cinema na Ancine, com transporte terrestre na NTT, transporte aquaviário na ANTAC e assim por diante. Então, é uma gama assim, muito extensa de atribuições e que desafia muito quem quer entrar e tem um cardápio muito grande, assim, um leque muito grande de atribuições para quem pertence a essa carreira. Apesar de estar atuando no âmbito federal, enquanto professor, coach, lidando aí, com outras pessoas que sonham em se tornar, entrar na procuradoria, temos colegas de trabalho também, em outras instituições, você acredita que o trabalho de um procurador federal, para um procurador estadual e municipal, o que muda é apenas o âmbito de atuação? Sim, exatamente, porque os procuradores estaduais vão exercer essa mesma atividade em favor do Estado, e os procuradores do município em favor do seu respectivo município. É importante só frisar que dentro da Advocacia Geral da União nós temos 4 carreiras e que há uma confusão grande, até muito mesmo dentro do pessoal da carreira jurídica. Nós temos lá 4 carreiras e a Procuradoria Federal é uma delas. Nós temos também advogados da União, temos procuradores da Fazenda Nacional e procuradores do Banco Central, que é a única autarquia federal que a Procuradoria Federal não faz a representação judicial. Saber o que vai fazer é importante, a gente ainda vai conversar mais sobre isso, mas saber quanto vai ganhar acaba sendo um diferencial também na hora de escolher que concurso fazer. Hoje, qual está a remuneração inicial média de um procurador federal e quais os benefícios também atrelados a essa remuneração? Bom, a remuneração inicial ela gira em torno de R$20 mil, brutos. E, além disso, um passo importante foi, no Código de Processo Civil atual, a gente ter a instituição dos honorários de sucumbência em favor dos advogados públicos federais. O que significa dizer que a gente tem uma parcela fixa da nossa remuneração que é paga por meio de subsídio, uma parcela variável que é paga por meio de honorários. Então, o novo Código de Processo Civil ele estabeleceu em favor dos advogados públicos federais a percepção dos honorários de sucumbência. E a Lei 13.327, de 2016, regulamentou essa disposição. Então, assim, você que entrar na carreira, até o primeiro ano você não ganha nada, porque a lógica é você primeiro recolher para poder participar do rateio posteriormente.
Então, até o primeiro ano você não ganha nada, completou um ano até o segundo, vai ganhar 50% da verba total, e aí sobe 25% do segundo ao terceiro ano. E a partir do terceiro ano, a cota cheia. Então, fica assim, até um ano nada, de um ano a dois, 50%, de 2 a 3, 75%, a partir do terceiro ano, a cota cheia. Essa cota cheia, ela fica ali entre R$ 6.000 e R$ 8.000 líquidos. Então, você, né, tem uma parcela fixa, remunerada por subsídio, e essa por honorários, que depende da nossa arrecadação. Além disso, tem as promoções da carreira que acontecem, ou melhor, aconteciam, pelo menos até meio de 2020, elas aconteciam a cada 6 meses. Então, por exemplo, eu tomei posse em setembro de 2015 e fui promovido já em janeiro de 2016. Então, a gente tinha na carreira essa promoção, ela foi suspensa no passado e a gente não sabe assim como é que vai ficar, sabe? Então, assim, a gente tem cargos na primeira categoria, porque quando você entra na Procurador Federal de segunda categoria, depois passa para a primeira categoria e aí vai para a categoria especial. Eu estou na primeira categoria, ou seja, eu saí da segunda para a primeira. Quem entrasse no próximo concurso, como nós temos vagas suficientes para poder ter essa promoção, entraria também já na segunda categoria de 6 em 6 meses. Só que como a promoção ela foi suspensa, a gente não sabe como vai ficar para os novos colegas que entrarão no próximo concurso. Essa suspensão se deu devido à pandemia. Sim. E você já comentou, Wagner, que é uma área com um leque muito grande de possibilidades em relação ao trabalho. Então, eu acredito que a atuação ela é dividida por áreas, né? E se sim, qual a sua área de atuação? E o que determina em que área um procurador federal vai atuar? Sim, a atuação é dividida por áreas até para você ter uma maior especialização daquele colega que está atuando em determinado processo. Assim, a Procuradoria mudou muito desde que entrei. Não era assim, a gente recebia processos de todas as áreas, e aí a partir de 2017, mais ou menos, nós criamos núcleos temáticos de atuação. Então, por exemplo, hoje eu atuo com cobrança e recuperação de créditos. A Advocacia Geral da União, nos últimos 2 anos, arrecadou por volta de 60 bilhões de reais, por exemplo. Então, muito dessa atuação é desse núcleo que eu trabalho de cobrança e recuperação de créditos. E mais do que um núcleo estadual, hoje as equipes são regionalizadas. Então, confere a quem atua uma gama de interação com os colegas muito grande, sabe? Então, por exemplo, eu estou lotado em Rondônia, mas recebo processo do Distrito Federal, recebo processo do Pará, de Roraima, de Rondônia, do Acre. Então, E assim nós temos, como eu já fui do núcleo previdenciário, por exemplo, já atuei em matéria administrativa com servidor público e licitações e contratos, já atuei em matéria trabalhista, mas hoje trabalho com a cobrança e recuperação de crédito. E isso é só dividido pela área de atuação ou é dividido também pela quantidade de autarquias que temos, né, para trabalhar nessa área para determinada autarquia? Porque nós temos os colegas que trabalham no contencioso, que lidam com processos judiciais, e colegas que trabalham no consultivo, que exercem exatamente essa atividade em função da autarquia. Mas quem está no contencioso trabalha para o núcleo independente da autarquia. Então, por exemplo, eu trabalho na cobrança e recuperação de créditos, eu cobro créditos em favor do IBAMA, do ICMBio, do INSS, de todas as 159 autarquias e fundações públicas federais. E é uma gama imensa, assim, algo que eu não imaginava. Por exemplo, se o INSS paga um benefício previdenciário, por exemplo, para uma mulher que foi agredida e aquele agressor ele foi condenado com base na Lei Maria da Penha, a gente cobra o benefício previdenciário que o INSS despendeu em favor da agredida, a gente cobra do agressor. Então, assim, são imensas as possibilidades de atuação e de cobrança de créditos por parte dos procuradores federais. E o que determina em que área o procurador vai sim. trabalhar? Ele pode manifestar interesse? É analisado o currículo das experiências anteriores? É basicamente por antiguidade. Então, quanto mais antigo na carreira você for, mais perto de trabalhar com aquilo que você gosta, você está. Então, assim, logo que quando você entra, essas
essa possibilidade ela é menor, embora ela ainda exista, assim. Então, se você imagine que você passe no concurso nas últimas colocações, você vai ficar com as matérias que restarem. Quem passa nas primeiras colocações acaba tendo uma opção maior de poder escolher com o que trabalhar. Você comentou sobre lotação, né? O concurso ele é regionalizado, ele se dá para o país inteiro, né? E há algum critério depois na hora de escolher essa lotação? O concurso ele é nacional e o critério de escolha é por ordem de classificação. Então, os antigos colegas, quem já está na carreira, se remove, né? Saem dos locais que eles estão, abrem as vagas e aí os novos integrantes verificam onde estão essas vagas e escolhem aquela que melhor aprouver. Se você passar na última colocação, vai ficar com a vaga que ninguém quis, assim. E o mais comum é você tomar posse no norte do país, né? Aqueles que entram. Mas pode acontecer em qualquer, todas as capitais vão acontecer as possibilidades de lotação, né? As lotações acontecem em que parte do Brasil? Elas podem acontecer em quaisquer lugares que houver vaga. Obviamente que o primeiro colocado escolhe aquela vaga, então, digamos, nós temos uma vaga para Brasília, o primeiro colocado escolhe aquela vaga para Brasília e assim por diante. Então, quando você preenche as suas opções de lotação, você coloca, igual eu sou daqui de Brasília, eu coloco Brasília, se tiver uma vaga, aí ninguém escolher, eu coloco Brasília em primeiro lugar. Depois coloco, Goiânia é mais perto, então você escolhe da forma como melhor lhe aprouver e segundo as vagas que existem após o concurso de remoção interno ter ocorrido. E o trabalho, ele é um trabalho exclusivamente de sala, gabinete? Há possibilidades que vocês tenham que ir até essas autarquias, né, para, enfim, buscar algo, algum documento, saber mais sobre alguma coisa? E há apoio também, né, de analistas, técnicos? Sim, a grande parte do trabalho ele é feita mesmo em sala. A gente, obviamente, tem as audiências para fazer, né, de comparecer ao judiciário quando elas são designadas, e a chance, sim, de ir nas autarquias, eu fui algumas vezes. Eu posso até citar um caso aqui em que eu fui na sede da Universidade Federal de Rondônia por conta da construção de um museu de peças antigas, né? E aí, no campus universitário, lá na Universidade Federal em Rondônia, eles tinham designado um lugar para fazer essa construção. Se fez a licitação, a empresa construiu parte do objeto da licitação para abrigar essas peças. E no meio do caminho essa empresa veio à falência. Tivemos que fazer outra licitação para contratar outra empresa. E aí a nova empresa disse, olha, ali naquele local não dá para fazer, porque as estruturas já estão velhas, vamos precisar fazer em outro local. E aí eu fui com o engenheiro da Unir ver, né, checar no local e ver por que não se pode fazer aqui. Então, sim, você pode visitar as autarquias, eu já fui em outras também. Então, é um trabalho que essa visita depende muito do colega, né, do interesse do procurador de querer checar o local. Sobre o apoio de técnicos, Sobre o apoio, analistas? sim, nós temos uma carreira de apoio, ela precisa ser mais bem robustecida, porque você imagina uma carreira nacional, com o volume e a quantidade de processos que a gente tem, precisaria de mais servidores do que tem hoje, mas sim, nós temos esse apoio, sim. Você comentou quantidade de processos, né? Eu acho que vem na nossa cabeça essas cenas de filme, de novela, aquele monte de processo de papel em cima da mesa. Hoje os processos já são digitalizados? Sim, a grande maioria dos processos são via PJE, eles são digitalizados e mesmo aqueles que ainda são físicos, o apoio da Procuradoria digitaliza e coloca no nosso sistema interno. Então, assim, de toda forma, você vai ter, mesmo o processo físico, ele vai estar digitalizado no nosso sistema. O que você acredita hoje serem os maiores desafios de um procurador federal? Os desafios são enormes, porque na carreira pública você pode tomar posse, como eu tomei em setembro de 2015, e amanhã ser designado para uma audiência de bilhões de reais. Ao passo que na iniciativa privada, o mesmo advogado só lidaria com aquele processo depois de 10, 15 anos de atuação. No setor público não tem esse tipo de, digamos, privilégio, né? Você é designado para aquele processo e como diz os jovens hoje em dia, só vai, né? Vai e atua naquele processo. Então você vai se deparar com bancas de advogados, de 10 advogados do outro lado e só você
aqui, porque a gente não tem colegas suficientes para atuar assim ou compor uma atuação num processo relevante assim. Então, eu me lembro muito da atuação da Procuradoria Federal, eu me lembro muito do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, que ele diz: o que a vida quer da gente é coragem. E na Procuradoria Federal você vai precisar disso muitas e muitas vezes, porque eu até olhei uma foto minha esses dias e falei, nossa, não é possível que eu envelheci isso tudo em quase 6 anos, mas eu acho que são os processos que a gente fica sem dormir um pouco, né, que causou essa velhice um pouco mais célere do que eu imaginava. Mas veio a experiência também, e isso é muito importante, Eu a né? fórceps, mas foi assim. Você comentou sobre curso de formação. Como que é esse curso? É depois já de nomeado, é feito esse curso? Realmente é um curso que você vai aprender o que você vai fazer na prática, ou é um curso mais para você conhecer o ambiente, os colegas de trabalho? Não, o curso de formação na Procuradoria Federal, isso é uma especificidade da nossa carreira, ele é uma etapa do concurso. Porque isso só aconteceu no concurso que eu ingressei em 2013 e eu imagino que seja uma prática para os posteriores. Porque se você faz, né, a justificativa do pessoal foi o curso de formação, se não for uma etapa do concurso, o pessoal leva como uma, né, não leva tão a sério como deveria, né? E no nosso não, teve prova ao final, então foi uma etapa do concurso. E aí eles destacam cada módulo e cada atuação do procurador federal e você sai dali com muito mais percepção da amplitude que é a carreira do leque de atribuições tão vasto. Como coach, né, lidando aí com pessoas que às vezes já estão dentro da carreira jurídica, só buscando outros cargos, outras pessoas que estão aí terminando a faculdade, né, já de olho em concurso público. O que você recebe mais de dúvidas, perguntas, curiosidades, às vezes até equívocos de quem não conhece a profissão? Eu já quero começar por uma. As pessoas confundem muito cargo de procurador, promotor, defensor. Confundem muito, especialmente com o procurador da República, porque até por uma questão histórica, até a Constituição de 88, os procuradores da República tinham, só existia a Procuradoria da República, né? Então eles faziam a atribuição deles e é do que hoje é da Advocacia Geral. Então, por essa confusão histórica, é muito comum que as pessoas não façam essa confusão. Então, os procuradores da República, eles atuam em defesa da sociedade e nós atuamos em defesa da União e de suas autarquias. Aí você pode pensar, mas a sociedade e a União e suas autarquias têm interesses comuns? Tem, na grande maioria das vezes sim. Em alguns casos não. Por exemplo, o MPF ajuizou contra a Universidade Federal lá em Rondônia uma ação para que a gente contratasse intérprete de Libras, 2 intérpretes para cada sala de aula. E aí eu fiz a contestação, falei, se a gente morasse na Suíça, seria viável isso, né, ter 2 intérpretes de Libras para cada sala. A gente demonstrou na ação que a gente contratou todos os aprovados para o concurso de intérprete de Libras para a universidade. Então, assim, todos os recursos que a universidade tinha à sua disposição, ela fez. Não tinha como ter 2 intérpretes de Libras para cada sala de aula. Mas, então, assim, você tem o interesse da sociedade defendido por um e a gente do Estado dizendo, olha, não é bem assim, faz esse contrapeso. Em muitos países ainda hoje, existe só um órgão para fazer essas 2 atribuições, mas no Brasil não. Wagner, como que você conheceu a carreira, né? Quando eu iniciei a entrevista, eu comentei que a área do direito é a área mais ampla quando se pensa em concursos específicos para a área de formação, né? É possível ser delegado, juiz, promotor, procurador, defensor, muitos, né, em esfera municipal, em esfera estadual, né, esfera da União. Então, como que você conheceu a carreira? O que que você acha, né, que as pessoas que estão chegando agora nesse mundo dos concursos devem levar em consideração na hora de escolher que concurso fazer, que carreira seguir? Então, Thaís, eu acho, assim, eu acredito muito que a gente tem que fazer aquilo para a qual a gente é vocacionado, sabe? Eu percebi rapidamente que a carreira policial não era a carreira que eu tinha muita afinidade, assim, por não ir bem em direito penal, processo penal, mas também porque não querer que eu exercer minhas atividades, assim, né, o resto da vida com esse tipo de matéria, assim. E aí eu fui percebendo logo com a minha experiência no trabalho também. Eu comecei a entrevista dizendo que eu fui analista aqui no TJDFT e eu fazia sentença para o juiz. E às vezes me pegava com muita dúvida
um pouco angustiado se aquela sentença, aquela decisão que eu estava fazendo, se eu estava sendo injusto com alguém ou não. Isso me deixava um pouco angustiado, sabe? Porque é uma sensação que eu pensei, não quero isso aqui. Então eu descartei magistratura também por conta disso. E aí, você perguntou quando eu conheci a carreira, eu conheci na universidade. Eu vim de uma família de professores, meus pais são professores, e eu tinha muita admiração para os professores na faculdade que eram procuradores federais. Depois eu concluí a faculdade, fui para um curso preparatório, que o dono era procurador federal também. Então, meio que juntou tudo isso, assim, uma afinidade para poder argumentar, não gostar muito de direito penal, da área policial. E aí, quando eu me lembro assim muito bem do meu primeiro dia na procuradoria, que eu tive que fazer a peça para poder convencer. Eu pensei, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu vou me sentir bem, assim. Eu adoro argumentar para poder convencer, sabe? Então, eu lembro muito dessa sensação, ela é muito presente até hoje, assim, de falar, nossa, eu vou colocar na petição aqui para argumentar, defender um lado. Me sinto mais tranquilo, assim, do que decidindo, por exemplo. Uhum. Esses vídeos têm como objetivo também que as pessoas possam conhecer um pouquinho a carreira e quem sabe tomar uma decisão, né, após assistir um vídeo desse, ver que realmente é o cargo que almeja ou pelo contrário, falar, não, imaginei que fosse diferente, não é isso que eu quero, mas eu vejo que muito da inspiração vem ou do estágio ou realmente durante a formação, se espelhando em um professor, né, porque gosta muito de uma disciplina. Sem dúvida, sem dúvida, a vivência vai te mostrando isso, né? Você me perguntou da coragem, eu estava me lembrando aqui que uns 3 anos atrás, exatamente na Semana Santa, lá em Porto Velho, lá em Rondônia, tem uma das grandes usinas hidrelétricas do país, e o pessoal que vive em torno dessa hidrelétrica, eles são atingidos pelas barragens, porque você tem que represar a água e aquele pessoal que ribeirinho ali é atingido pela barragem. E aí, exatamente na Semana Santa, há 3 anos atrás, eu tinha acabado de sair da procuradoria, da sede, para casa, e aí meu telefone toca e a colega que está no consultivo do IBAMA fala, Wagner, tem que entrar com uma ação amanhã, sexta-feira santa, porque o pessoal dos movimentos atingidos por uma barragem invadiu o IBAMA e precisa retomar a sede. Aí você me perguntou sobre coragem, eu lembrei disso agora até pelo período que passou. E aí na sexta-feira santa eu fiz a peça, o fórum está fechado, né? Eu liguei para a juíza, falei, excelência, eu preciso, né? Contei o caso. E aí fui despachar com ela, então assim, se é do seu perfil ter esse tipo de aventura, assim, na Procuradoria Federal é repleto desse tipo de caso, assim, a gente, por exemplo, tem colega, toda vez que tem Enem, como tem inúmeras ações judiciais para que a prova não aconteça, a gente está sempre de plantão no Enem. Como tem leilão de portos e aeroportos, o ministro Tarcísio anunciou ontem que nós vamos ter muitos leilões de portos e aeroportos. Tem sempre colegas de plantão também, porque tem sempre ação judicial que discute, né, o edital, que impugna, e a gente tem que estar de plantão para poder fazer a defesa das autarquias e fundações nesses casos. Wagner, o foco aqui é falar da sua profissão, da sua carreira, mas eu não poderia deixá-lo de aproveitá-lo enquanto coach também, né? Na sua opinião, quem está se preparando, né, para o cargo, eu quero ser procurador, consegue se preparar de forma simultânea para um cargo de uma procuradoria municipal, estadual e federal, e a pessoa está se preparando para procurador e de repente sai um concurso para promotor, para defensor? É possível conciliar? E o que você acha que não é possível conciliar dentro das carreiras jurídicas? Eu acho que é possível conciliar sim, porque, entre as procuradorias principalmente, porque o que eu chamo de núcleo duro das matérias, eles são basicamente os mesmos. Então você vai ter um foco ali em direito administrativo, constitucional, tributário e processo civil. Com as promotorias eu acho um pouco mais complicado por conta da ênfase em penal que eles têm, direito penal e processo penal, que no nosso caso ele é bem menor. Então, para processo penal e direito penal para promotorias, você vai precisar fazer uma preparação à parte. Eu acho que é possível conciliar sim com a magistratura. Então, assim, todos os concursos das carreiras jurídicas, eu acho que você consegue estudar para procurador federal, as demais carreiras da Advocacia Geral da União, para magistratura e para promotoria, com esse pequeno ajuste em direito penal e processo penal. Mas eu sublinho aqui
tanto que a Procuradoria Federal, especialmente, o edital dela é extenso, assim, a gente tem prova de direito agrário, que é uma disciplina que cai basicamente para a Procurador Federal. Então, assim, obviamente, quando você tiver um edital, você tem que, né, parar o estudo para outras e focar exatamente. Se você está mesmo, né? focando na promotoria, você vai ter que fazer esse ajuste para a Procuradoria Federal. E se você estiver estudando para as carreiras da Advocacia Pública Federal e for tentar a promotoria, faz esse ajuste para Direito Penal, Processo Penal. Wagner, ex-concurseiro, servidor público, coach, né? Aproveitando de você, desses seus 3 lados, que dica ou mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo e desejam aí, quem sabe, no futuro próximo, se tornarem um procurador, seja municipal, estadual ou federal? Aí eu tenho um livro que eu gosto muito, chama O Poder do Agora, que eu vejo que basicamente os concurseiros cometem muito equívoco, assim, que ele diz no livro que basicamente boa parte do sofrimento humano decorre ou porque a gente fica pensando muito no futuro, ou porque fica remoendo o que ficou lá atrás e se esquece do agora, do presente. Então, trazendo para o mundo dos concursos, que eu vejo muito estudante fazendo eu não sei se eu vou conseguir cumprir o edital até a data da prova. Aí, na época de pandemia, será que vão voltar o cronograma, né, os certames acontecerem? Ou então fica se lamentando porque, nossa, eu fui reprovado naquele concurso, se eu tivesse começado a estudar antes. E se esquece do agora, que é a única coisa que pode controlar, que é a sua preparação, que é o foco exatamente no agora. A preparação é a única coisa que está sob o seu controle e que você pode... e que vai te levar, né, efetivamente à aprovação. E aquela história, né, todo mundo tem a vista da montanha e que conseguir subir, assim. Para a Procuradoria Federal, a escalada é muito íngreme, você vai ter alguns percalços ali, mas eu garanto que quando você conseguir escalar, a vista vai ser recompensadora. Wagner, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Antes da gente encerrar, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum contato com você, como te acha nas redes sociais? Pode procurar no Instagram, @Wagner com V, Wagner.mn, que a gente bate um papo lá, conversa mais sobre a carreira. Eu não sei se ficou claro aqui, mas eu sou muito apaixonado pela carreira, então quaisquer outras dúvidas, se vocês tiverem, pode me procurar, que a gente conversa por lá. Obrigada, Wagner. Eu que agradeço. Você que sempre se mostrou disponível, né? Eu fiz contato com você há alguns meses, você falou, não, vamos fazer pela internet não, espera que logo eu vou estar em Brasília, a gente faz pessoalmente lá, né? Agora vê essa questão da pandemia, a gente tentando manter o máximo de distanciamento possível, né? Eu tentando, fazendo a entrevista de máscara, né? O ideal é que os dois estivessem sem, mas devido à segurança, eu estando com você, sempre que as pessoas possam te ver, dá para ver no seu sorriso o amor que você tem pela profissão, e certamente com a máscara não daria para poder ver isso. Então eu quero agradecer pela sua disponibilidade mais uma vez e falar sobre a sua carreira. Eu que agradeço, Thaís. Parabéns pelo trabalho, por mostrar, né, para as pessoas que estão estudando um pouquinho mais das nossas atribuições. Obrigada, Wagner. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!